Boa tarde, meus amigos. Hoje é 4 de novembro, passou uma semana das eleições. Eu demorei um pouquinho para postar um novo vídeo porque eu queria ver o que iria acontecer essa semana, acompanhar, provavelmente como vocês estão acompanhando também. Tem muita gente aí dizendo que o Jair Bolsonaro não representa o brasileiro, que as eleições ele não é representante porque ele não representou a maioria dos eleitores. Olha, isso é uma estupidez, uma coisa absurda, né? Tem muitos petistas dizendo isso, mesmo porque não sabe fazer conta, né? Porque ele recebeu 57 milhões de votos, o Haddad 47, a grosso modo, brancos e nulos foram 9 milhões. Mesmo que o Haddad tivesse recebido os 9 milhões de brancos e nulos de gorjeta, de lambuja, mesmo assim ele teria perdido as eleições. Então, e quem faz branco e nulo, na verdade, passa uma procuração em branco para quem for eleito, no caso Jair Bolsonaro. Então Jair Bolsonaro foi eleito por 57 milhões de votos, mais 9 milhões de brancos e nulos, no meu entendimento, e acho que na maioria das pessoas também. E outra coisa, não adianta, e aí eu faço um apelo aos jovens principalmente, aqueles que têm 18 anos, tenho muitos na minha família, tenho 2 filhos nessa idade, que foram estudar e foram educados fora de casa, porque a educação verdadeira vem de dentro de casa, mas que estudaram em colégios que já tem uma interferência grande, né, nessa questão de doutrinação da esquerda. Mesmo os meus filhos questionam muitas coisas comigo. Nós, com 40, 50 anos de idade, vivemos um período de regime militar. A gente consegue lembrar da escola com educação moral e cívica, com respeito, né, a hierarquia, a autoridade, que eu acho que hoje é um problema que ninguém mais respeita a autoridade. Mas a esses jovens, o que eu iria, sobretudo os da minha família e outros que porventura venham a me assistir, pedir para vocês o seguinte, gente, ele foi eleito, ele é nosso representante, ele tem uma série de medidas aí que ele quer levar à frente. Eu não posso acreditar que vocês jovens não queiram que haja combate à corrupção, né? E que a gente termine com, pelo menos minimize ou diminua a corrupção. Qualquer um, seus pais, seus tios, seus irmãos, vocês próprios vão certamente lucrar com isso. Só não vão lucrar se vocês fazem parte da corrupção, que está aí, que eu acho que não é o caso, né? Então, essa questão de corrupção, combate à corrupção, todo mundo quer. A parte de você diminuir o Estado, né, e dar à sociedade civil, à população, nas cidades, nos municípios, mais autonomia, mais recursos, não há como vocês não acharem que isso é bom. Então, o que não é bom, o que não seria bom é todo aquele monte de mentira que falaram que ele iria fazer e que ele já está demonstrando que não vai fazer. E nós vamos constatar isso com o passar do tempo. Mas peço a vocês um voto de confiança e que, sobretudo, não venhamos, podemos continuar externando as nossas ideias, a ideia de vocês, de que, do que vocês acham que é melhor para o país, tudo bem, mas não vamos boicotar, né? Não vamos torcer para dar errado, porque nós estamos todos no mesmo barco. Com relação à minha impressão frente à primeira semana de governo, que não é governo, né? A primeira semana como candidato eleito, eu queria botar alguns pontos para vocês. O que está acontecendo é semelhante a um Gênesis mesmo, né? A Gênesis na Bíblia, fazendo um paralelo, muito humildemente, com todo respeito, apenas por uma questão elucidativa, nós temos a criação de um novo mundo, o nosso mundo, um novo Brasil. É isso que ele está se propondo. E essa criação começou nessa semana, os primeiros 7 dias aí de eleição ganha, onde ele veio a reforçar tudo o que ele estava dizendo que ia fazer. Se ele fosse um cara falso, ele já teria mudado, né? O primeiro discurso dele, a primeira fala dele, a maneira como ele se posicionou frente à sociedade, a maneira como ele está se posicionando, os ministérios, né? A maneira como ele vem conduzindo a nomeação, na verdade 3 ministros aí já eram praticamente sabidos, né? O Onyx Lorenzoni, o Paulo Guedes e o próprio Marcos Pontes também. Os 3 eram bem conhecidos. Mas agora Sérgio Moro na Justiça e Segurança Pública num super ministério. Tudo muito coerente, tudo muito alinhado com o que ele vinha falando. Continua sendo uma pessoa humilde, né? Eu espero profundamente, porque o Lula, quando assumiu a presidência, também era uma pessoa muito simples, né? Que não tinha conhecido bons hábitos. E o poder ele corrompe. Eu espero que o Jair Bolsonaro o nosso presidente tenha a humildade, tenha a força de se manter do lado da verdadeira lei de Deus, que ele sabe, conhece bem, porque eu acho que ele tem vivido isso, e que não se corrompa, porque ele vai conhecer as melhores comidas, os melhores vinhos, os melhores carros,
ele vai ser adulado, ele vai ser paparicado e a vaidade provavelmente vai subir a cabeça. Mas eu espero e rezo, e é isso que a gente tem que pedir, que ele se mantenha firme e forte no seu propósito, de salvar a dignidade do nosso povo. Enfim, o que ele vem colocando, eu não tenho o que dizer, só elogiar. Essa semana é uma semana muito importante, porque ele vai a Brasília agora se posicionar à frente aos outros poderes. Ele vai pela primeira vez agora embater o que está aí constituído e que ele vem de alguma forma atacar, né, e mudar, tentar modificar. Ou seja, é a grande guerra, né, que ele vai ter que travar aí. Eu acho que também uma guerra grande é conosco, população, né, com a gente está na rua aqui, sociedade civil, que a gente se mantenha unido a ele. Porque eu vou falar em outros vídeos, a corrupção ela não vai desaparecer, ela vai migrar de lugar. E nós temos que estar atento a isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em outros vídeos depois. Nós temos que estar muito atento a isso aí. Mas não tenho dúvida, nosso presidente nesses primeiros 7 dias, era meu primeiro vídeo que eu queria fazer, está se mantendo fiel aos valores de família, né, que ele colocou, a maneira como ele fez o primeiro pronunciamento com a própria esposa, dando a ela inclusive o poder de palavra e tudo mais, é uma coisa que demonstra na atitude, na ação que ele vem falando. A questão do trabalho, valorizar a família, valorizar o trabalho e lutar contra a criminalidade, a corrupção, etc. Então, galera, vamos aí com muita fé ainda que a coisa realmente está começando a mudar. Um forte abraço a todos.